esta menina brasileira, ela convivia com o anjo da guarda, sentia a sua presença, ela sentia aqui no ombro o anjo da guarda e vários fenômenos místicos. É uma menina do Rio Grande do Sul, também, que era dirigida espiritual do padre João Batista Rois, um outro grande místico do sul do Brasil, e nós começaremos a ver hoje a grande ligação que ela tinha com o anjo da guarda e a lição que isso tem para nós. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. É sempre um prazer nós voltarmos a conversar, né, nossas conversas de segunda a sexta. Quem está chegando agora, muito bem-vindo. Esse canal é feito justamente para nós, gradualmente mais, irmos conhecendo o mundo maravilhoso dos Santos Anjos, para saber como atrair e intensificar a sua ação junto a nós, para afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. Hoje em dia, os pecados dos homens vão abrindo as portas da sociedade para a influência do demônio, mas nós podemos, com um combate espiritual, contrarrestar isso. Eu estou em mãos com um livro que eu recomendo a todo mundo, estou deixando no link na descrição do vídeo, um link para baixá-lo gratuitamente, um PDF, que é o que eu fiz, eu baixei e imprimi em casa, o livro Devo Narrar Minha Vida, Memórias da Infância de uma Religiosa Franciscana, da Penitência e da Caridade Cristã, da Casa-Mãe de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Quem mandou ela escrever esse livro foi o próprio padre João Batista Rois, um grande místico que viveu no Rio Grande do Sul, já até falamos sobre ele aqui no canal, e ele mandou escrever o livro para que ficassem registrados todos esses anos de convívio. Ela, durante 30 anos da vida dela, ela viveu 39 anos, de 1900 a 1939, e durante 30 anos ela teve esse convívio sensível com o anjo da guarda. E ela diz o seguinte no início do livro: fiel guarda da minha infância e da minha juventude, quanta saudade tenho agora de vós, meu santo novo amigo, que era como ela chamava quando ela era criança. Estas lágrimas que choro agora por não ter mais a presença sensível, todos nós convivemos de alguma forma com o anjo da guarda, mas o convívio dela era sensível, ela podia sentir ele colocando as mãos aqui, cobrindo, como nós veremos daqui a pouco, velando aos olhos dela, quando ela ia num cinema que já tinha cenas imorais ou insinuações imorais, nós vamos falar isso daqui a pouco, também vou mostrar algumas fotos dela, e ela diz assim: estas lágrimas ofereço a vós, meu fiel guarda, como prova do meu grande amor e da grande saudade que de vós conservo. Depois de 30 anos, como que vos separastes de vossa irmãzinha e amiga. Mas vós ainda estáis comigo, eu o creio, apesar de não sentir mais a vossa presença e companhia santas desde o ano passado, de 1935. Alguém pode perguntar, mas por que eu não tenho esse convívio sensível com o anjo? A primeira coisa, duas respostas rápidas. A primeira coisa é que ela teve também fenômenos místicos e sofrimentos extraordinários. E por isso que, misticamente, ela teve esse convívio sensível também extraordinário com o anjo. Porque o sofrimento ia ser grande demais e, portanto, esse convívio sensível, ele, por assim dizer, compensava a quantidade do sofrimento. Então, ao invés de nós nos perguntarmos por que eu não tenho convívio sensível com o anjo, nós sabermos que normalmente esses fenômenos místicos extraordinários são acompanhados de uma vocação de muito sofrimento, mas muito mais do que os sofrimentos normais da vida, mesmo que sejam agudos. E a segunda coisa, por que então Deus, Nosso Senhor, quis que ela fosse esse exemplo de convívio com o anjo, o exemplo sensível, para que nós saibamos que, embora nós não possamos ver o nosso anjo, sentir fisicamente a sua presença, ele existe e atua em nossa vida como atuou na vida da irmã Maria Antônia e, antes de ser irmã, de Ceci Coni. Bom, ela começou o convívio com o anjo da guarda um pouquinho antes de sentir mesmo propriamente a presença do anjo. Ela teve uma lição de catecismo, uma criança de 4 para 5 anos, de uma senhora que era amiga da família, a dona Mimosa, e que explicou toda a obra da salvação
apontando para ela um crucifixo que tinha em cima de uma cômoda na casa dela. E depois uma pia de água benta, enfim, outros itens religiosos que tinha em casa, que essa senhora utilizou para mostrar qual que era a obra de salvação, como Nosso Senhor, que estava ali crucificado, tinha sofrido, inclusive, por ela, Ceci Coni. E ela, a partir desse momento, 4 para 5 anos, teve uma tal ternura pelo sofrimento de Nosso Senhor, que ela nunca queria se afastar daquele crucifixo e ficava muito tempo diante daquela cômoda. E um certo dia, né, elas foram para um carnaval, exatamente, uma tarde de carnaval, estava uma praça da cidade, as crianças estavam lá, e ela foi levada também para participar daquela festa. Só que ela não estava gostando nada daquilo e se sentindo muito insegura. Em determinado momento ela diz assim, ela se soltou da senhora que estava cuidando dela e diz assim, foi quando um grande mascarado, com uma máscara horrível cujos olhos faiscantes ainda hoje guardo na imaginação, aproximou-se de mim e me tomou pela mão. Esse momento era para me fazer morrer de susto. Alguns passos dera, presa por sua grande mão, quando senti, sem contudo nada a ver, mas senti tão realmente como senti ao meu lado o grande mascarado, senti na realidade o anjo que vira lá no quadro, em casa do capitão Bezerra, e que Papai do Céu mandava para ficar comigo e me levar para casa. Sentia-o realmente, sem o ver, mas como se o visse. Tinha real certeza de que ele estava do lado oposto ao do mascarado. O mascarado então soltou-me com um arranco e não o vi mais. Sumiu-se por entre a multidão. Ao terror de que havia pouco estava possuída, sucedeu-se a tranquilidade doce e calma, na confiança do meu novo amigo. Então, o anjo então a guiou para que ela voltasse para a companhia de quem a estava guiando. E a partir desse momento, ela teve vários e vários fenômenos, eu vou narrar 2 rapidamente aqui, e amanhã nós veremos como o anjo a protegeu a castidade dela, evitando que ela usasse trajes de banho, trajes de banho de lago ou de mar, né? Nós veremos isso amanhã. Hoje nós veremos como o anjo a protegeu sensivelmente contra livros ruins e contra um cinema imoral, ou insinuante, né, de coisas imorais. Ela diz o seguinte, um capítulo 51, para quem tem o livro, é um capítulo curto, o livro impróprio. Em resumo, é o seguinte, ela tinha 16 anos, ela estava no ginásio Espírito Santo, e ela sempre aos sábados conseguia um livro da biblioteca que um padre recomendava para ela, ou que aprovava que ela lesse, ela levava para casa e lia. Acontece que em determinado dia, o sábado, ela não tinha condições de pegar o livro na biblioteca e pediu que uma parente ou amiga lhe emprestasse um livro. E essa parente ou amiga emprestou um livro chamado As Vestais, mas que tinha coisas dentro do livro que insinuavam coisas imorais. O que aconteceu? Ela diz o seguinte, costumava ler no meu quarto. Radiante fui para lá. Sento-me e tomo o livro. Apenas faço menção de abri-lo, a primeira página, quando a santa mão de meu novo amigo, do anjo da guarda, pousa sobre a minha cabeça. Então ela sentiu uma mão na cabeça e com isso soltou o livro, que por si mesmo fecha e cai no chão. Olho para o santo rosto do meu amigo, estava triste e severo. Compreendi, não devia ler aquele livro. Um grande arrependimento me invade a alma por ter pela primeira vez tomado um livro sem consultar antes o meu novo amigo, como costumava fazer depois da ausência do padre Godofredo. Enfim, ela se ajoelhou, pediu perdão, e aí o anjo a consolou, etc. Uma grande lição para nós, a gente vê hoje, muita gente diz, não, é preciso que as crianças experimentem de tudo para que depois elas possam escolher o que elas querem da vida. Grande erro. Nós devemos proteger a inocência das crianças. E hoje o que está sendo feito hoje é uma verdadeira abominação. Eu recebi, minha mãe me mandou aqui um vídeo, está circulando uma sabotagem, né, que chama que as pessoas não comprem um sabão Omo que está fazendo propaganda para as crianças da ideologia de gênero. Né? E então, esse vídeo que circula recomendando que as pessoas não comprem e não usem o sabão Omo para fazer para
como é que chama isso? Sabotagem, não tem outro nome. Então, enfim, no fundo, para sabotar o sabão Omo, porque está fazendo essa propaganda. Nós fazermos isso é muito bom, porque ela diz, não, as crianças precisam saber toda a variedade sexual. Eu disse, não, um minutinho só. Isso vai corromper a inocência das nossas crianças. E se nós amamos o nosso anjo da guarda, nós seremos aliados deles se fizermos isso, se evitarmos essa história de comprar o sabão Omo por esta razão. Bom, um outro capítulo, ela fala do cinema, também muito importante para todo mundo que é educador. Eu lembro que o link para o livro está na descrição do vídeo, é gratuito, você pode baixar o PDF. O link está na descrição do vídeo e também na descrição o modo de como fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. São pessoas que se engajam nesse combate espiritual e, sem sair de casa, ajudam que os nossos voluntários possam fazer esse trabalho e sair às ruas. Há poucos dias estavam mais de 30 voluntários jovens sacrificando suas férias, graças à colaboração dos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, percorrendo, dessa vez foram 3 semanas, dia a dia percorrendo cidades do interior de Minas Gerais, difundindo a devoção ao Santo Rosário. Difundindo a devoção, imagina, jovens, rapazes, fazendo essa difusão. No mundo em que a maioria dos jovens está aí, infelizmente, muitas vezes a maioria está exposta à devassidão, não é? À imoralidade. E veja o que diz aqui sobre o cinema. Ela então foi a esse cinema, e ela narra uma das vezes. Num domingo, anunciou, o cinema chamava Ponto Chique, uma extraordinária soirée. Fomos a tal sessão extraordinária. Enorme concorrência de famílias. Começou a fita cujo título era A Cela número 13. 2 ou 3 cenas haviam passado quando, num dado momento, sinto a mão do meu novo amigo sobre o meu ombro. E como no banho da cachoeira, que nós vamos conversar amanhã, suas santas asas distendem-se na minha frente, então as asas do anjo cobriam os olhos, a cena que se focava na tela. Meu novo amigo assim permaneceu durante toda a passagem da fita, de modo que dela nada vi. Em outras ocasiões, quero dizer, em outras fitas, suas santas asas distendiam-se por certo espaço de tempo. Depois, como que se fechavam, e então eu podia olhar na tela, mas sua santa mão permanecia no meu ombro, de modo que mais me ocupava com ele. Isso aqui é uma grande lição. Existe uma mentalidade do mundo moderno, infelizmente, inclusive em certos meios católicos, que é o seguinte, não, castidade é uma coisa que está dentro de nós, não tem nada a ver com o que está fora. Tem a ver sim, porque o homem é corpo e alma, e o corpo tem olhos. E as coisas entram pelos olhos, podem gerar tentações, sim, e nós devemos nos preservar de olhar para coisas imorais e preservar os filhos de ver filmes que têm cenas imorais. E, se for o caso, pular a cena que é imoral, enfim. Mas devemos fazer com os nossos filhos o que o anjo da guarda da irmã Maria Antônia, antes disso, Ceci Coni, fazia com ela para evitar que aquelas cenas imorais depois viessem a corromper a sua própria alma. Isso eu sei que é uma coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas é a pura realidade. A castidade, uma das grandes proteções da castidade e da fidelidade conjugal, porque isso permanece depois do casamento, é evitar de olhar para coisas imorais ou para coisas que podem levar a coisas imorais. Um homem que é casado não deve ficar olhando para o corpo de outra mulher, ficar observando, né? Ficar fitando, é diferente de conversar, enfim, ser social, enfim, o ambiente familiar evidente, mas ficar observando e fitando os outros para depois desejar, porque primeiro a pessoa olha para depois desejar, e depois passa do desejo para a ação. É o que Nosso Senhor disse, aquele que desejou a mulher do próximo já cometeu adultério em seu coração, e aquele que olha para uma cena imoral, não evita, e deseja aquilo, já cometeu o pecado contra a impureza em seu coração. Então isso é uma coisa muito séria que infelizmente a gente não ouve mais os padres falarem. E para terminar a reflexão de hoje, eu queria mostrar
aqui, porque fiz um erro aqui, eu não sou bom em tecnologia, mas são fotos. Vou voltar aqui de fisionomia, né? Desculpa, eu cometi um erro aqui. Mas então nós terminamos a conversa por hoje e nos vemos amanhã para continuar o episódio da roupa de banho, né? Da roupa de natação. Nós nos vemos então amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.